Começou. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Então, a gente agora são 8h02. Nós vamos dar início à nossa reunião bimensal da reunião científica da Sociedade de Medicina do Esporte do Exercício do Rio de Janeiro, da ESMERG. Vou dar as boas-vindas aqui ao Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. É um prazer fazer parte, mais uma vez, de um evento como esse, né, da Sociedade das Regionais, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e ter um tema tão ilustre como esse, né, nesses convidados tão especiais na noite de hoje, né, como o Guilherme Giorelli e o Márcio Pinho. Sejam bem-vindos, boa noite. A gente já tem mais de 30 pessoas online, a galera vai entrando. Vamos apresentar os palestrantes, o Reinaldo? Então, hoje a gente vai ter, pessoal, basicamente o nosso tema vai ser exercício físico e perda de peso. A gente vai ter duas apresentações. A primeira delas falando sobre o papel do exercício na perda de peso e também sobre o papel de medicamentos, a liraglutida na perda de peso, que vai ser apresentado pelo brilhante Dr. Guilherme Giorelli, amigo nosso pessoal. O Guilherme, ele tem pós-graduação em endocrinologia, ele é médico nutrólogo certificado pela Abram, ele é coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Guilherme tem também título de especialista em medicina do exercício e do esporte. Boa noite, Guilherme, obrigado. E ele é membro da diretoria da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, já ia esquecendo de falar. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço, cara, uma grande felicidade estar aqui com vocês. A gente vai trabalhando muito, né, e é uma grande felicidade a gente fazer amigos no trabalho. Então, doutor Ricardo Oliveira, doutor Reinaldo, são grandes amigos, e que a gente vai junto nessa luta, lutando pela obesidade, lutando pela medicina do exercício, medicina do esporte. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, vai ser um prazer debater, e quanto mais dúvida tiver, melhor, que a gente transforma elas todas em conhecimento para todos nós. Queria dizer que você está muito elegante também, então, se eu soubesse, eu teria até me preparado melhor, mas vou até mudar a postura aqui, porque uma postura já ajuda também. Obrigado, Guilherme. Reinaldo, quer apresentar o Márcio, nosso segundo palestrante? Exatamente. Então, o outro convidado, né, vai nos abrilhantar hoje na sequência, né, vai falar sobre o tema da análise de composição. Falhou um pouquinho para mim. Não sei se é a minha internet da obesidade. Reinaldo, se você estiver me ouvindo, falhou um pouquinho para a gente sua voz. Talvez você possa tentar sair do Wi-Fi e ir para o 4G. Não sei se é isso. Falhou para você também, Guilherme? Falhou. Tá, então eu vou complementar aqui. Então, a segunda apresentação vai ser feita pelo Dr. Márcio, ele é engenheiro. Guilherme, apresenta o Márcio para a gente, por favor. Eu acho que o Reinaldo... Todo mundo caiu aqui, desculpem. Como eu estava dizendo, todos me ouvem? Sim. Então, o Márcio é engenheiro então, de especialização em aparelhos de avaliação de composição corporal e investigador colaborador de pesquisa de composição corporal em esclerose lateral amiotrófica pela Unifesp, e professor da pós-graduação em nutrologia do Hospital Albert Einstein. Então, Márcio, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. O prazer é meu. Muito bom estar aqui de volta para falar do assunto que a gente mais trabalha e está sempre muito envolvido nisso. Grande prazer estar aqui. O Márcio, agora apresentou o teu áudio um pouquinho de microfonia. Se você tiver com 2 aparelhos ligados, talvez você tenha que botar um no mudo. Mas eu queria complementar que é sempre muito legal. Eu gosto muito de participar de eventos
com colegas de outras especialidades. No caso do Márcio, não é nem outra especialidade, né? É outra profissão. Então, é muito legal, a gente sempre aprende bastante. Então, sem mais delongas, porque nós já temos 50 pessoas online, Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente, por ter organizado esse simpósio, que é uma coisa que a gente sabe que dá trabalho, toma tempo. Então, a palavra é sua. Então, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, dar boa noite e agradecer a oportunidade do nosso presidente, o Dr. Marco Aurélio, está aqui dando boa noite para a gente no chat, né? E só antes de começar, queria pedir para o pessoal da SMERJ ajudar a gente botando o vídeo dos nossos patrocinadores que permitiram que a gente estivesse aqui. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Vou compartilhar com vocês aqui o slide da minha aula para a gente começar a falar sobre obesidade sarcopênica. Obesidade sarcopênica, então, Vou compartilhar aqui. Tudo certo? Está conseguindo ver direitinho? A gente vai falar, então, sobre obesidade sarcopênica e não só sobre isso. A gente vai falar também sobre os efeitos da liraglutida na massa magra dos pacientes com obesidade, se isso tem impacto no aumento do metabolismo basal. Então, quando a gente fala sobre obesidade e sarcopenia, a gente está falando sobre dois problemas, né? De um lado, você tem o paciente com excesso de gordura corporal e, do outro lado, você tem o paciente com baixa qualidade e baixa quantidade de massa magra. E a gente vai entender se a liraglutida pode ter um caminho em ajudar esse perfil de paciente para a gente. Então, meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte, sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein, sou membro da diretoria da SMERJ e para mim é um grande orgulho estar aqui e agradecer a Novo Nordisk, que é o meu conflito de interesse, por estar fazendo essa aula. Então, eu queria que o pessoal escrevesse aí nos comentários se vocês acham que a obesidade é uma doença, sim ou não. E depois, refletisse, se você estivesse fazendo essa pergunta para a sua família, se todo mundo ia dizer que sim ou que não. Então, a verdade é que a obesidade sim é uma doença, porque a doença é um conjunto de sinais e sintomas que levam a piora da qualidade de vida ou que aumentam a mortalidade. E a gente tem hoje, pela Organização Mundial da Saúde, não só que a obesidade é uma doença crônica, mas é uma doença crônica, progressiva e uma epidemia global. O que significa isso? Significa que se a gente não fizer nada, ou seja, se a gente ficar naquela inércia terapêutica, parado, esperando a doença avançar, o que acontece é que os órgãos vão sendo acometidos. Você vai evoluindo com hipertensão, diabetes, ou seja, obesidade tem uma série de comorbidades que vai levando o paciente a uma piora da qualidade de vida. Existe essa discussão, então, essa dúvida da maior parte, ou de grande parte dos médicos, se a obesidade é uma doença ou não,
porque a gente aprendeu que a obesidade é uma doença muito recentemente. A gente aprendeu só em 2013, que o Journal da American Medical Association, o JAMA, publicou que de fato a obesidade era uma doença. Então, a maior parte dos profissionais de saúde que hoje estão no mercado não aprenderam que a obesidade era uma doença na faculdade. Para eles aprenderem, eles têm que continuar estudando depois. E, por outro lado, e sarcopenia? Sarcopenia é uma doença? Essa é uma outra pergunta que eu faço para vocês. Então, a resposta é que sim, sarcopenia é uma doença, mas ela só foi definida dentro do Código Internacional das Doenças depois de 2013. E até a gente ter essa definição que sarcopenia é uma doença, existiam várias maneiras de definir sarcopenia. E quando você tem várias maneiras, várias escolas diferentes, isso leva a um subdiagnóstico, ou seja, a gente não sabia a dimensão que esse problema tinha. Então, se hoje a gente fala claramente que sarcopenia é um problema da quantidade de músculo, da qualidade dele, é porque a gente conseguiu reunir e definir o que é. Isso começou a ser definido, mais aceito, a partir de 2010, quando o grupo europeu publicou, então, as definições. Inicialmente, eles ainda definiram o diagnóstico de sarcopenia. Teria que ter 2 desses 3 critérios, ou seja, teria que ter uma piora da quantidade da massa magra, diminuindo a força ou a performance, tá? E aí, em 2018, isso foi revisitado para ser discutido. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas, essa pessoa tem baixa massa muscular, então ele tem sarcopenia. Isso não é verdade. A sarcopenia é a doença da quantidade e da qualidade. O paciente tem que ter pouco músculo de qualidade ruim. E hoje o diagnóstico é feito seguindo esse FACTS, esse processo, essa palavrinha para a gente lembrar como é que vai investigar, ou seja, quem a gente vai investigar que tem sarcopenia. Então, o primeiro é o find case, ou seja, descobrir se as pessoas têm sarcopenia, se elas estão em risco de ter sarcopenia ou não. A gente usa o SARC-F, que é um questionário que eu vou mostrar para vocês. Depois, a letra A é de acessar, ou seja, você vai avaliar a qualidade desse músculo. Um teste do aperto de mão, no dinamômetro, ou então um teste da cadeira ou o teste do corredor, que eu vou mostrar para vocês. Depois, você vai, de fato, confirmar. E aí, sim, você vai confirmar com a bioimpedância, ou com DEXA, ou com uma ressonância magnética. Por que ele tem essa ordem? Porque a maior parte das pessoas não vai ter acesso a esse perfil de aparelho. E depois você consegue ter a estratificação, se é mais grave ou menos grave. Então, o SARC-F é quando está acima de 11, você deve ir para o próximo nível, que é fazer o teste do dinamômetro ou de levantar e baixar a cadeira. Então, vai perguntar para avaliação de força, qual é a dificuldade que você tem em levantar e carregar 10 pounds, que seriam mais ou menos 5 quilos? Nenhuma, 0 pontos. Algumas vezes, 1 ponto. Sempre, ou não consigo nunca, 2 pontos. Então, a partir de 11, quando você vai seguindo o questionário, você vai para o próximo nível, que é avaliar, então, a força do aperto de mão. No hand grip, que o ponto de corte é 27 para homem e de 16 para mulher. E depois o teste de sentar e levantar da cadeira, é numa cadeira sem braço, a cadeira, e sem usar os seus braços, a pessoa tem que sentar e levantar. Se durante 15 segundos ela conseguir menos do que 5 subidas, ela também tem 1 ponto. Então, basta um dos 2 alterados, que ele tem uma qualidade de músculo ruim, ele vai passar para o próximo. E aí o próximo é feito dessa massa muscular apendicular, esquelética, ou seja, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Tá? Então, quais são as necessidades? Esse é o aparelho do dinamômetro, que eu estava falando para vocês, o ponto de corte é 27 ou 16, e essa aqui é uma cadeira sem braço, e você vai sentar e levantar. Se durante 15 segundos tiver mais do que 5 subidas, você não tem teste positivo. Se tiver menos, aí tem o teste positivo, e aí você vai passar, então, para o próximo passo, que pode ser uma bioimpedância. Bioimpedância como essa, que tem que ser multifrequencial e segmentada. O ponto de corte, então, na bioimpedância é essa ASM, ou seja, Appendicular Skeletal Muscle Mass, a massa muscular apendicular. Quase que o IMC, só que ao invés de ser o peso dividido pela altura ao quadrado, é a massa magra do braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. Aí o ponto de corte é de 7 para homem e de 6 para mulher. E a bioimpedância, que o Dr. Márcio vai aprofundar na próxima aula, mostra aqui a quantidade de peso, a quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura, e aqui ele já está até o cálculo pronto, fica mais fácil da gente ver. Então, como se fosse o IMC, o peso dividido pela altura ao quadrado, só que ao invés de ser o peso, é a massa magra da perna braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, não entra a massa magra do tronco. Então a pergunta é, obesidade sarcopênica é uma doença, então?
Resposta é que não é. A gente ainda não pode definir que a obesidade sarcopênica é uma doença. Ainda são duas, tá? É a obesidade e a sarcopenia, porque ainda não está dentro do CID. Mas tem se discutido cada vez mais, e esse ano a ESPEN, que é a European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, se juntou com a EASO, a European Association for Study of Obesity, para definir, então, esses pontos para a gente, mais uma vez, investigar. E aí ele fala para investigar a partir do IMC da obesidade e para olhar a massa magra a partir do SARC-F, e depois você, sim, diagnosticar e depois estagiar. A grande diferença aqui é que o estadiamento dele se leva ao número de complicações. Então, diabetes, por exemplo, que a gente sempre associa à obesidade, e aí tem causa que automaticamente nossa cabeça pensar em obesidade como excesso de peso, a gente tem que lembrar que um paciente com excesso de peso às custas de muita massa muscular tem menor propensão a diabetes do que o mesmo peso com mais gordura. Então, a massa muscular é um grande ponto de tratamento e um peso menor, às custas de perda de massa muscular, leva com que o paciente tenha maior risco de diabetes, por exemplo, e, sem sombra de dúvida, maior risco de obesidade sarcopênica. Então, cada vez mais, a medicina, a endocrinologia, a nutrologia, a medicina do esporte tem avançado essa discussão além do peso. A gente, no diabetes, tem se falado muito para fugir desse raciocínio, essa discussão glicocêntrica e falar no peso como centro da discussão, mas eu faço um outro questionamento. Será que na hora da gente falar em composição corporal, ou seja, quanto o paciente tem de músculo, quanto tem de gordura? E essa figura serve muito para enfatizar isso. Ó. Ele mostra que o excesso de gordura corporal não só leva a uma disfunção da mitocôndria, como essa mitocôndria, que em grande parte está dentro da nossa massa muscular esquelética, uma célula muscular esquelética pode ter de 300 a 300 mil mitocôndrias, ela piora a sua funcionalidade, ela diminui a quantidade de mitocôndria e isso leva o paciente a ter mais inflamação. Então, são duas doenças que andam lado a lado, como se o tecido gorduroso levasse um excesso de inflamação e a massa magra, bem alimentada, bem exercitada e bem descansada, pudesse levar o nosso organismo ao contrário. Há uma inflamação aguda que leva com que a gente possa se recuperar, ou seja, de forma crônica, ele leva a uma diminuição da inflamação. Esse é o grande poder e entendimento que a gente tem que ter sobre a massa muscular. E aí a gente sabe que a massa muscular não vai agir só no tecido gorduroso, ele vai agir no sistema nervoso central, estimulando o aumento do GLP-1, que é o hormônio sacietógeno. A massa muscular vai agir sobre o tecido ósseo através do sistema do efeito piezoelétrico, levando a um maior sedimentação de potássio, de fósforo, de magnésio, de cálcio, né? Então, a massa muscular, ela é, sem sombra de dúvida, além de um órgão estrutural, um órgão que faz parte da dinâmica e do metabolismo do nosso organismo e que, se a gente estiver olhando só para o peso, a gente não vai levar em consideração. Então, pessoas com obesidade sarcopênica, elas têm maior propensão a ter comorbidades. O envelhecimento mais precoce tem maior possibilidade, se faz uma cirurgia bariátrica, de ser reabordado, de ter uma recidiva maior da doença. E aqui vale sempre lembrar da gente buscar parar de falar de reganho de peso. Né? Não é doença, a gente tem que falar o linguajar certo, que é recidiva da obesidade. Então, não é ganho e reganho de peso, é perda, preferencialmente de gordura corporal, e a recidiva da obesidade. E a gente vê, então, que esses pacientes com obesidade sarcopênica, eles tendem a ter uma pior alimentação. Dentro dessa pior alimentação, eles têm uma piora do consumo de proteína, tem o ganho e a perda de peso, ou seja, o weight cycling, que seria esse efeito sanfona, essa perda e a recidiva do peso. Ou seja, são pacientes mais graves quando a gente olha o peso de forma isolada. Então, o ponto é, obesidade leva com que o músculo fique mais inflamado, de pior quantidade, de pior qualidade. E o que a gente pode fazer para tentar tratar esses pacientes? Então, a gente mostrou que eles têm pior alimentação, em quantidade exagerada, em qualidade ruim, proporção de macronutrientes ruim. Será que não valeria a pena pensar em medicação? E aí vem um questionamento para vocês, né? Então, já sei, vou passar o Whey Protein, BCAA e HMB. Será que eu posso passar tudo isso num dia só? Então, esse é um outro questionamento que eu queria que você respondesse aí. Lembrando que o Whey Protein é a proteína do soro do leite, é feito de vários aminoácidos, a ligação de aminoácidos essenciais com não essenciais, e entre os aminoácidos do Whey Protein a gente tem os BCAAs, que são os Branched Chain Amino Acids, são os aminoácidos de cadeia ramificada. E entre eles a gente tem a leucina, e a leucina, 5% dela vira HMB. Mas essa eu vou responder só no final. Ó. E pacientes com obesidade devem ter o tratamento, devem ter medicação como parte desse tratamento? Devem usar a medicação como parte do tratamento? Então, sim ou não? Será que
só merece a medicação o paciente que está se exercitando e está se alimentando bem? São as reflexões que a gente precisa ter. Então, a resposta é, o paciente hipertenso, ele precisa merecer o antihipertensivo? Só se ele estiver se alimentando bem, fazendo exercício, que ele vai receber o antihipertensivo? O paciente diabético só vai receber o antidiabético oral ou a insulina se ele estiver se exercitando, se ele estiver se alimentando bem? Então, a resposta é que não. E a mesma coisa acontece com o paciente obeso. Ele não tem que merecer a medicação por estar com comportamentos adequados. A medicação serve como parte da estratégia para que ele melhore o seu comportamento. E é importante lembrar que também que não existe nenhuma medicação que isoladamente vai ter esse resultado. A medicação só dá resultado quando melhora a rotina desse nosso paciente. Então, para ficar mais claro, eu trouxe para vocês aqui um caso clínico, do Jorge, que sempre foi um sedentário convicto. Ele gostava de cerveja, de churrasco, e exercício físico, ele só corria para o elevador e voltava quando via que a porta do elevador estava fechando. O Jorge, então, tem essa bioimpedância aqui, onde ele tem o excesso de peso, claramente, 114 quilos, tem uma quantidade de massa muscular desproporcional, porque se você olhar bem aqui no meio do peso, músculo e gordura, era para terminar uma linha reta, e ele termina como se fosse uma letra C, tá? E após ser submetido à cirurgia bariátrica e abandonar completamente qualquer acompanhamento, ele volta dizendo que está com cansaço. Ele não tem nenhuma alteração cardiológica, mas a massa magra dele diminui muito significativamente. Então, isso é muito comum a gente ver. Os pacientes que fazem uma cirurgia que é desabsortiva, né, e restritiva, se não prestar muito atenção, a alimentação piora muito a sua qualidade e o paciente tem uma tendência a perder massa muscular, e essa tendência a perder massa muscular coloca ele como um paciente ali muito suscetível a ter a obesidade sarcopênica. Então, a obesidade sarcopênica ela é uma doença complexa, tá? Não é só a alimentação com baixa proteína que leva a isso. As doenças degenerativas, hipertensão, diabetes levam, doenças hormonais ainda mais, tá? Mas a gente tem que prestar atenção no que dá para a gente fazer. E, sem sombra de dúvida, uma ferramenta que está na frente de todos nós é aprender a respeitar e orientar o nosso paciente a ter uma melhor alimentação, a estimular que ele busque melhor informação sobre isso. E sobre exercício também, né? Então, quando a gente está falando sobre obesidade sarcopênica, a gente tem dois objetivos. O primeiro, diminuir a quantidade total de caloria e aumentar a qualidade dessa alimentação, aumentando proteína. Mas se tivesse que escolher um objetivo inicial, seria fazer com que esse paciente iniciasse o exercício contra a resistência, ou seja, o exercício de musculação, por exemplo. Porque, por pior que seja a alimentação, se ele começa o exercício de resistência, ele começa a ter uma maior absorção até de proteína da alimentação que ele tem. Mas, na prática, a gente não precisa escolher entre um e outro, né? A gente pode buscar orientar o paciente sobre alimentação, orientar ele a buscar exercício físico, e dessa forma o paciente vai avançando. Então, a estratégia sempre é alimentação, diminuindo caloria e aumentando proteína, exercício físico, buscar exercício preferencialmente de resistência. Como isso costuma ocorrer muito em pacientes idosos, eu trouxe para vocês essa diretriz aqui da ESPEN, que desde 2013 já fala que a gente tem que buscar pelo menos 1 grama de proteína nos pacientes acima de 65 anos, mas com microalbuminúria e função renal normal, e a gente deve buscar ainda mais, ser mais ousado ainda, até 1,5, se a gente tiver essa possibilidade. Por que isso, gente? Porque o paciente mais idoso ele tem uma maior perda de massa muscular. Então, se ele não tiver um maior consumo, e se esse maior consumo não tiver distribuído ao longo do dia, ele não vai conseguir ter uma boa resposta. Então, as necessidades dos pacientes idosos, que são os mais suscetíveis à obesidade sarcopênica, são maiores. E são vários e vários trabalhos que mostram que a gente precisa melhorar essa alimentação. Essas necessidades são maiores pelo número de doença, mas também porque o organismo vai envelhecendo. E ao ir envelhecendo, ele vai evoluindo com um conceito que se chama resistência anabólica. O que significa isso? Significa que o paciente tem um menor estímulo para a síntese proteica e tem um maior catabolismo. Então, após a alimentação, ele tem um pH do estômago que está pior, um pH reduzido. Isso leva ele a um menor sequestro, ele leva a um maior sequestro de plâncton de aminoácido. Tem menos aminoácido pós-prandial disponível, vai ter menos aminoácido chegando na massa muscular, vai ter menor síntese proteica. Então, a gente tem que melhorar a qualidade e quantidade de músculo. Faz diferença, então, melhorar o tipo da proteína e o momento, ou seja, além da quantidade, que é o principal fator? Então, a resposta é que sim, faz. E aí se destaca muito o whey protein, por ele ter um perfil de aminoácido essencial de alta biodisponibilidade, ou seja, você tem uma maior absorção
quando toma whey protein. E distribuir a proteína ao longo do dia faz com que o organismo consiga absorver essa proteína. Então, nunca importa o que a gente come, importa o que o organismo consegue fazer a partir do que a gente come. E distribuir a proteína ao longo do dia, por exemplo, 4 porções de 20 a 40 gramas nos idosos, faz com que a gestão seja melhor. O whey protein, então, é tão famoso porque ele tem essa capacidade de ser altamente biodisponível, e aí é sempre importante lembrar que existem o whey protein que está dentro do queijo Minas, ou seja, o soro do leite, ali tem whey protein com lactose e gordura, mas aquilo varia de 25% a 89%. E aí a gente tem o whey protein concentrado ou isolado, que se refere à quantidade de proteína por porção. Então, se você tem acima de 90%, se vende como isolado. Se você tem em média 80%, mas é até 80%, é um concentrado. E o hidrolisado é quebrar a molécula para a absorção ficar mais rápida. E aí sim, você vai ter uma proteína de alta absorção. E, por exemplo, no paciente bariátrico, talvez seja necessário um isolado hidrolisado. Na maior parte das pessoas, um whey concentrado de boa qualidade vai ser eficaz. O HMB que eu falei mais cedo é o hidroximetilbutirato e ele é 5% da leucina. Por que se fala muito dele na sarcopenia? Porque o HMB ele diminui o catabolismo. Então, ele não é um bom suplemento quando a gente pensa num atleta que quer virar hipertrofia, mas pode ser bom tanto no atleta como no idoso que a gente quer diminuir a perda, porque ele se mostra eficaz para diminuir o catabolismo e através da alimentação, mesmo que seja leucina, a gente não consegue chegar nas 3 gramas de HMB que se mostra ao longo do dia, porque você não consegue absorver. Então, para ter 3 gramas de HMB, você precisaria de 60 gramas de leucina, que não seria possível. Então, tá claro, a gente tem que ajustar a alimentação, a gente pode usar suplemento, a gente tem que olhar para exercício de força. Mas e o tratamento da medicação? Será que a gente deve usar a medicação? Então, o que eu mostro para vocês é um trabalho feito com liraglutida, com Behavioral Therapy, terapia cognitivo-comportamental intensa. E as mesmas pessoas, um grupo de pessoas heterogênea, com a mesma orientação de alimentação e exercício, quando usa medicação, a aderência ao tratamento muito maior. Por que tem essa aderência muito maior? O resultado é muito maior. Porque não importa só o que a gente come e se exercita, depende de como o nosso organismo reage a isso. E eu vou mostrar para vocês que a medicação ela tem esse efeito pleiotrópico, ou seja, ela não vai agir só no GLP-1 em diminuindo a fome, ela tem a possibilidade de agir em vários outros órgãos-alvo. Mas primeiro é importante entender, então, o que é a liraglutida, tá? A liraglutida, então, é um GLP-1 modificado. O GLP-1 é um hormônio que é produzido no nosso intestino quando a gente come, que vai durar 3 minutos. Essa molécula é modificada e vai durar, em média, 12 a 13 horas. Isso leva a um aumento da saciedade e uma diminuição da fome. Mas, além desse aumento da saciedade e diminuição da fome, a medicação ela tem o poder de fazer com que o nosso organismo, e principalmente nossa massa muscular, consiga metabolizar melhor a glicose, porque você deixa de ofertar o excesso. E o excesso de carboidrato, excesso de proteína, excesso de gordura, leva com que a nossa massa muscular fique estressada. O termo é nutrition overload, e aí ele não consegue funcionar da maneira correta. Como é que a gente se utiliza essa medicação, então? A dose, ela é ofertada nessa caneta, então, e você vai girando a caneta e ela consegue chegar marcadamente nessas doses 0,6, 1,2, 1,8, 2,4. Você deve usar uma vez por dia, todos os dias, e vai aumentando uma vez por semana. A dose mais eficaz é a dose de 3 miligramas, tá? A gente tem segurança hoje muito clara para utilizar a liraglutida, diferente das outras medicações que existem para tratamento da obesidade antes dela, por causa do programa Scale. Então, o programa Scale foi um programa patrocinado pela Novo Nordisk, que fez o uso da liraglutida em paciente com diabetes, paciente com apneia do sono, paciente com pré-diabetes. E ocorreu o que se imaginava. Quando a gente trata diabetes, o paciente melhora as doenças que são correlacionadas com a obesidade. A gente tem hoje mais de 200 doenças correlacionadas à obesidade. Mas mais do que isso, quanto mais a gente entende o GLP-1, a liraglutida, a gente vê que ela tem possibilidade de agir em outros órgãos-alvo. Então, entenda, um paciente que tem um excesso de alimentação, um excesso de glicemia, a massa muscular esquelética dele vai ficar com excesso de nutriente. E isso faz com que a massa muscular fique mais apta por utilizar a glicose como fonte de energia e perca a sua capacidade, ou pelo menos diminua a sua capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia. O nome disso é inflexibilidade metabólica. O correto seria que a massa muscular fosse flexível, ou seja, a mitocôndria conseguisse tirar a energia, horas da gordura, horas da quantidade de massa muscular.
E aí os trabalhos que têm utilizado a liraglutida mostram que utilizar a liraglutida tem mostrado que o paciente não tem uma perda de massa muscular pior. E mais do que isso, quando a gente vai falar sobre o efeito do GLP-1 na obesidade, a gente vê trabalhos como esse, um trabalho de maio de 2021, que avaliou o uso da liraglutida com exercício ou sem exercício, tá? Na perda de peso e na manutenção do peso, mostrou que quando se associa, então, a medicação com a alimentação correta e o exercício, os resultados são mais eficazes. Eu vou mostrar para vocês esse resultado. Então, esse foi um trabalho que foi feito, publicado na New England, né, com 195 pacientes, com IMC entre 32 e 43, que se alimentavam todos com 800 calorias por dia e foram divididos em 4 grupos, tá? Um grupo controle, o outro grupo com Saxenda, o outro exercício e o quarto exercício mais Saxenda, e foi feita a avaliação da composição corporal 12 vezes ao longo dessa semana. A perda de peso foi mais significativa no grupo que usou exercício e liraglutida, então, tanto em números absolutos quanto em números relativos, percentuais, o percentual de gordura, mas eu queria chamar a atenção para vocês para esse dado aqui. Ó. O grupo que usou a liraglutida com exercício teve mais perda de massa muscular, mais perda de gordura e teve mais aumento de massa muscular. A capacidade cardiorrespiratória nesse perfil de paciente melhorou mais também. Tá? Quando a gente vai olhar para OMA-IR, para hemoglobina glicada, a gente vê que a resposta é melhor. E eu acho que um fator que chama muita atenção, você vê que quando o paciente utiliza só liraglutida, a frequência cardíaca é maior do que nos outros grupos, e quando faz a liraglutida com o exercício físico, ele tem um aumento. E a gente sabe que a frequência cardíaca ela tem um impacto direto com a adaptação metabólica, ou seja, o paciente que tem uma menor perda de peso, aquele paciente que a adaptação metabólica dele faz com que o metabolismo responda de forma mais ineficiente. Então, as orientações que foram dadas de exercício físico aqui não foram tão específicas assim, foram 150 minutos por semana ou 75 minutos de atividade física vigorosa ou intensa, 2 vezes por semana, tá? E a gente tem que levar isso em consideração, ou seja, todas as diretrizes de obesidade falam que, além da medicação, a gente tem que orientar o paciente sobre o exercício. E orientar o paciente sobre o exercício, estimular ele, e dessa forma os profissionais de saúde unidos vão ter mais resultado. E vai falar na sua intensidade, exercício vigoroso, exercício aeróbico. Tá? Então, quando se fala sobre HIIT, intervalado, contínuo, longão, a gente está falando, na verdade, sobre mecanismos diferentes de estimular essas mitocôndrias. Tá? A gente está falando que o LSD, que é o Long Slow Distance, exercício de endurance, longa intensidade e baixa intensidade e longa duração, consegue aumentar o número de mitocôndrias. Os tiros, os super hits, conseguem aumentar as enzimas mitocondriais. E o HIIT, olha que interessante, consegue estimular os dois caminhos. Então, tem que entender que o exercício tem mecanismos moleculares dentro da nossa célula, exatamente igual diferentes medicações, que o exercício tem que ser feito para levar o organismo a melhorar a sua oxidação de gordura. Então, paciente que só vai comendo pouco, sem se exercitar, vai perder menos peso, vai perder menos gordura, porque sua fábrica mitocondrial está mais ineficiente. E nesse processo, então, a gente pode falar de HIIT, alta intensidade, pode falar do aeróbico de baixa intensidade e longa duração, mas a gente tem que lembrar de alimentar o músculo. E alimentar o músculo com excessos faz com que ele fique estressado e trabalhe mal. Então, o GLP-1 claramente tem a capacidade de dar maior qualidade ao músculo no sentido de que a flexibilidade metabólica pode ser mais estimulada. Então, a nossa massa muscular hoje está intrinsecamente ligada não só na forma estrutural, mas na nossa respiração, por exemplo, o diafragma é um músculo, nosso trato gastrointestinal, a gente esquece que é um músculo também. E quando a gente estimula por mecanismos de ação diferentes, a gente tem mais ferramenta para utilizar no nosso músculo. Então, não vamos esquecer da nossa mitocôndria que está lá dentro do nosso músculo, não vamos esquecer que o GLP-1 é uma ferramenta potente para ajustar a alimentação e dar mais poder de ação para o nosso paciente, para ele conseguir se alimentar melhor. Se a gente ficar parado, pensando no que vai acontecer com o paciente, a doença avança. A doença vai avançando e a gente vai ter que tratar diabetes, vai ter que tratar hipertensão, que são, às vezes, medicações que controlam a doença, mas levam a piora da nossa massa muscular. Então, se a gente não olhar para o músculo, se a gente não olhar para a alimentação, se a gente não olhar para o exercício, a médio e longo prazo, o que a gente está levando para o futuro do nosso paciente? Então, vamos respeitar a alimentação e exercício, assim como a gente respeita a medicação,
Vamos fazer com que os pacientes respeitem suplementação, com que eles não precisem, mas se passarem por uma cirurgia, também respeitem os processos de alimentação e exercício para se beneficiarem e não sejam mais uma vez reabordados? E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é ter felicidade no dia a dia, ou seja, o paciente perceber valor no esforço que ele está tendo no paciente. Então, se tivesse que deixar uma mensagem para vocês, eu diria que aquela frase "você é o que você come" está completamente errada. Você não é o que você come, assim como você não é o que você treina, você não é o que você dorme. Você é o que você come, treina e dorme, mas o produto de tudo isso. Você é o que o seu organismo consegue fazer a partir dos seus estímulos. E para fazer o estímulo, a gente tem que quantificar também. O Dr. Márcio Pinho vai mostrar aí como é que a gente faz para quantificar a massa muscular. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui para eu compartilhar. Ajudazinha aqui. Você compartilhou a aula? Acho que não tá. Obrigado, Guilherme. Não sei se vocês estavam me ouvindo. Parabéns pela tua apresentação. Sempre muito didático. É um tema que eu gosto muito. E, ainda assim, assistindo a tua apresentação, a gente consegue aprender vários novos insights. Então, parabéns. A gente está com quase 70 pessoas aqui. A Silvia, o José Ronaldo estão dando parabéns ao Guilherme pela apresentação. E beleza. Então, acho, né, Reinaldo, que a gente pode passar a bola para o Márcio. Isso. Aí agora vai compartilhar. Sem dúvida nenhuma. Só lembrando um pouquinho antes, enquanto o Márcio coloca a apresentação, está compartilhando agora. Agora foi. Nós solicitamos, então, Bem, com as boa pessoas noite a que todos tenham novamente. dúvidas. Oi, Márcio. Meu nome é Márcio Pinho, sou diretor técnico da Autobone e já trabalhamos com esses equipamentos de bioimpedanciometria já há quase 20 anos, né? E tem sido um trabalho bastante gratificante, porque nós temos visto que as aplicações estão só crescendo, o sucesso, né, na utilização tem sido bastante grande, então é algo realmente bastante gratificante. Já estamos com milhares aí espalhados pelo mundo afora e com uma utilidade muito boa, né? Se tornou uma ferramenta muito útil, porque composição corporal é um tema realmente difícil, porque você for partir para aquilo que é sempre considerado o mais preciso, não é o mais prático, nem o mais viável, e acaba que ninguém usa. E a bioimpedância conseguiu um nível de avanço tecnológico bastante bom e conseguiu uma precisão boa e conseguiu ir alargando as aplicações e se tornou uma ferramenta muito útil, né, desde que com essa tecnologia mais avançada de multifrequencial e segmentada, né? Isso é que realmente tem feito bastante diferença na precisão e na riqueza de parâmetros, inclusive do equipamento de bioimpedância, que quando mede segmentado, ele te dá, além de uma precisão maior, te dá a informação de cada segmento corporal, afinal. Então, detalha muito mais. Então, o relatório, né, que sai da bioimpedância se torna muito mais completo e rico e útil, né? E a medição segmentada, você vê um equipamento daqueles antigos que usavam uma frequência só e uma medição só de bioimpedância, tinha apenas um valor de impedância para se estimar a composição corporal. O equipamento multifrequencial de 6 frequências, medindo segmentado, utiliza 30 valores de impedância, né, do corpo para estimar a composição corporal. Então, é uma situação bastante diferente, né? E a questão da multifrequência também. Quer dizer, nós sabemos que uma corrente de frequência mais baixa só consegue atravessar pela água extracelular. E uma corrente de frequência mais alta consegue atravessar as células e estimar a água total. A bioimpedância funciona exatamente
a partir da água corporal. Então, mede-se a impedância para estimar a água corporal, por isso que chama de método duplamente indireto, né? E a estimativa precisa da água corporal é tudo nesse caso. E também saber o que é água intracelular e extracelular é extremamente importante, porque nós não queremos confundir edema com músculo. Então, essa discriminação entre água intracelular e extracelular é fundamental. Então, são equipamentos que a pessoa sobe, né, já tem a balança incorporada, e a pessoa se conecta, então, com 8 eletrodos para se conseguir fazer essa medição segmentada. E existem equipamentos para se chamar de multifrequencial, tem que ter pelo menos 2 frequências, uma abaixo de 50 kHz, outra acima de 50 kHz, para conseguir garantir que só pegue mesmo a água extracelular e que pegue a água total com boa precisão. Então, tem equipamentos de 3 frequências, 6 frequências, hoje em dia já tem até de 8 frequências. E quanto maior a frequência, mais sofisticado o equipamento tem que ser. E mais acaba sendo mais preciso, principalmente na estimativa da água intracelular. Então, aí o equipamento, com a medida que tem mais frequências mais altas, se torna um equipamento mais sofisticado, mais caro e mais preciso, obviamente, mais detalhado, né? Aí tem equipamentos para ambulatório, assim, que já com a balança incorporada, e equipamentos também para leito, né? E aí o relatório é uma parte, né, importante do sistema, é o relatório e a forma que ele é organizado, né? Então ele vai girar em torno dos parâmetros, né, de gordura, músculo e água, e derivando a partir daí os segmentos corporais e os demais parâmetros, né, da composição. Ele começa daquele modelo mais clássico de composição corporal, que é o modelo de 4 compartimentos: água, proteína, minerais e gordura. E tem equipamentos que mostram só a água total, outros que mostram água total, intracelular e extracelular. Aí vai depender do modelo, né? O modelo mais sofisticado acaba detalhando mais. E aquilo que a gente falou, ele começa da água corporal, a partir começa medindo a impedância para estimar a água corporal, e a partir da água ele estima a massa livre de gordura, né, que é a massa corporal tirando a gordura, todo o resto é massa livre de gordura, então entra toda a massa óssea e tudo mais. E aí depois, tendo o peso que, né, a massa corporal foi pesada na balança, descontando uma coisa da outra, você tem a massa de gordura. Então, aí você consegue ter a estimativa dos principais parâmetros, né, componentes da composição corporal nesse modelo de 4 compartimentos. Começando aqui da água, né, tem equipamentos que só mostram a água corporal total, e assim, numa pessoa com uma boa massa muscular e com um nível de hidratação corporal normal, acaba tendo lá uns 60% de água corporal. Agora, isso aí vai depender, claro, da hidratação da pessoa, mas vai depender muito mais da composição corporal da pessoa. Se a pessoa tem é obesa, por exemplo, ela proporcionalmente acaba tendo menos água corporal, aqui como nesse caso. Nesse primeiro aqui a gente vê que a pessoa, o nível de proteína está alto, sinal de que a pessoa tem uma boa massa muscular, a gordura está dentro da faixa, então a pessoa com uma composição corporal boa acaba tendo seus 60% de água corporal. Numa pessoa, como nesse caso, já obesa, ela acaba tendo, aqui nesse caso, 46,5% de água corporal. Não é que esteja desidratada, mas é que a proporção de água, porque o tecido adiposo tem bem menos água. Então, a pessoa tem tecido adiposo, tem uma massa de tecido adiposo grande, ela acaba tendo, no total, proporcionalmente menos água. E, assim, o ideal é que realmente se tenha informação da água intracelular e extracelular. Nós sabemos que a proporção é geralmente 38% de extracelular, 62% de intra. Quanto maior a proporção de água extracelular, pior, né, a condição de saúde. Quanto maior a proporção de intracelular, melhor a condição de saúde.
E a água intracelular, então, ela está diretamente relacionada com a massa muscular, né? A pessoa que tem uma massa muscular mais desenvolvida vai ter mais água intracelular. Então, já é por si só um marcador de saúde. Vai diminuir com a idade, né? À medida que a pessoa vai perdendo massa muscular. Geralmente é maior nos homens que nas mulheres. Afeta também o ângulo de fase, que é um parâmetro mais sofisticado que nós não vamos aprofundar hoje. E a água extracelular é geralmente avaliada em termos de proporção de água extracelular para a água corporal total, né? E a proporção normal é aqueles 38% que eu falei, que é o mesmo que 0,38 quando se divide a água extracelular pela água corporal total, que a gente chama de taxa de água extracelular, né? E aí isso vai variar com a proporção de água extracelular, e a proporção de água extracelular vai variar, inclusive, em relação à proporção de água intracelular. Quer dizer, quando é que a proporção de água extracelular é maior? Na insuficiência cardíaca, ascite, doença renal, pós-operatório, tudo isso leva a proporção de água extracelular a ser maior. Mas também, quando a proporção de água intracelular está diminuída, a proporção de água extra também fica maior. Na desnutrição, sarcopenia e tudo mais, a pessoa acaba tendo uma proporção, a proporção de água extracelular aumentada, sem que isso signifique edema. Então, é um parâmetro difícil de ser avaliado, tem que ser avaliado vendo a situação né, do paciente como um todo, né? Aqui, no caso desse exemplo, nós vemos que a quantidade de água corporal total está acima da faixa, né, estipulada para esse paciente, mas que a sua massa muscular está bastante desenvolvida e essa proporção de água extracelular está abaixo do padrão. Mas não é que a pessoa esteja desidratada, justamente que ela tem uma proporção de água intra muito alta, e então, proporcionalmente, a água extracelular fica menor. A análise de água é realmente complexa, né? E em relação à gordura corporal, sabemos que tem a gordura subcutânea, a gordura visceral, e em composição corporal, quando se falava em composição corporal até outro dia, se remetia logo para percentual de gordura. Falou composição corporal, as pessoas pensavam imediatamente em termos de percentual de gordura. E hoje em dia o foco já mudou bastante, porque as pessoas já sabem a importância também da massa muscular. Então, muitas vezes, o problema maior da pessoa não é nem propriamente o excesso de gordura, mas sim a falta de músculo. Então, a avaliação da massa muscular é extremamente importante. Até o Guilherme já cobriu aí a questão da sarcopenia, obesidade sarcopênica. Então, a massa muscular ganhou mais recentemente uma importância muito grande, né? E a avaliação pela bioimpedância, que o músculo é predominantemente água, então a avaliação pela bioimpedância é muito boa, principalmente a multifrequencial, que consegue então enxergar a água intracelular, e a segmentada, que consegue enxergar a massa magra de membros, que a massa muscular esquelética está principalmente nos membros. Então, a bioimpedância é bastante boa para isso. A gordura corporal pode ser avaliada em termos de massa de gordura total, ou, melhor ainda, em termos de percentual. Aí existe uma faixa normal para homens, uma faixa normal para mulheres, né, diferenciando. E aqui nesse exemplo a gente vê uma mulher com IMC normal e percentual de gordura alto, e um homem com IMC alto e percentual de gordura normal. E o IMC realmente ajuda pouco nesses casos, né? E a medição segmentada também consegue dar uma aproximação de como está a distribuição de gordura nos segmentos corporais. Isso também tem bastante utilidade, né, na caracterização da distribuição. Porque na composição corporal é tudo uma questão de quantidade, proporção e distribuição. Saber quanto tem, quanto é proporcionalmente e onde é que está localizado, né? E a bioimpedância que mede segmentado e mede a parte do tronco também, né, separadamente,
consegue dar uma boa estimativa da gordura visceral, e assim apresentando como área de gordura visceral, assim como num paralelo com a tomografia, né? Pegando em centímetros quadrados quanto é que tem de gordura visceral. E ali ele coloca nesse gráfico ali, onde aquela linha de 100 centímetros quadrados seria a linha de corte. Então, desejável sempre estar abaixo de 100 centímetros quadrados. Ou mostra em termos de nível de gordura visceral, que é mais ou menos a mesma coisa, que tem que estar abaixo de 10, né? Só divide por 10 a coisa aqui. E a avaliação da massa muscular esquelética, que é extremamente importante, a gente tem sempre que lembrar que a gente sempre costuma falar em massa magra, mas quando a gente se refere à massa magra assim, de forma genérica, tem que lembrar que massa magra inclui órgãos, pele, minerais, água, músculo. Mesmo falando em massa muscular, tem que dizer, você tem que lembrar que tem músculo liso, músculo cardíaco e a massa muscular esquelética, que realmente é a que mais importa numa avaliação de composição corporal, para se objetivando, né, forma física e tudo mais. E essa avaliação de massa muscular esquelética, ela aparece nessa tabela central aqui da folha de resultados. É bastante diferente, que a gente vê aqui massa livre de gordura, nesse exemplo, 83, e massa muscular esquelética, 48. Então, assim, são números bastante diferentes, que a pessoa ganhar um quilo de massa magra aqui não é muita coisa. Agora, 1 quilo de massa muscular esquelética já é outra coisa. Então, essa análise, né, focada na massa muscular esquelética te dá uma visão muito mais, né, precisa da condição do paciente. E aqui é colocado, então, sobrepondo o peso com a massa muscular esquelética e a massa de gordura, exatamente para se mostrar, em termos de proporção, como é que está a massa muscular e massa de gordura em relação ao peso, né? A pessoa pode ter tudo mais baixo, a pessoa mais franzina, e com mais músculo e menos gordura, mais gordura e menos músculo, está com uma pessoa um corpo mais equilibrado, está também pode estar com peso normal, mas com menos músculo, mais gordura, ou mais músculo e menos gordura, quer dizer, e o obeso pode estar com tudo alto, quer dizer, então você tem o obeso que tem boa massa muscular, o obeso que tem pouca massa muscular, então tem várias possibilidades, né, nesse quadro. Então você vai ver uma pessoa com os 3 parâmetros equilibrados, aqui no 100% seria o valor padrão para cada um desses parâmetros, ou então uma pessoa que já num quadro já meio de sarcopenia. Isso aqui é impressionante, a prevalência, né, desse tipo de composição, onde a pessoa está com peso normal e a massa muscular reduzida, acaba sobressaindo, né, a massa de gordura. A pessoa externamente parece muito bem, mas está já numa composição corporal que não é favorável, né? Isso com a idade, isso aqui é em mulheres jovens que não têm aquela consciência, né, de atividade física e tudo mais. Isso aqui a prevalência é enorme, é realmente muito impressionante isso. Como é que a gente observa que para homens existe uma preocupação em ganhar músculo, é a parte estética, e para mulheres a preocupação maior na estética é com o peso. E aí controlam muito bem o peso, mas a composição corporal nem sempre tem a qualidade boa. E isso a prevalência muito grande disso. O pessoal da medicina do esporte e do exercício tem um trabalho grande aí a ser feito em cima disso, porque é muito grande essa prevalência. E aqui já é um caso da pessoa realmente doente, né? Já com a massa muscular esquelética muito baixa. Isso já é um quadro de doença, né? E o obeso, que tem tudo alto, já, né? Aquele que tem uma massa muscular bem desenvolvida já é mais fácil a abordagem é mais fácil do que aquele que tem pouca massa muscular. E a situação ideal é esse que tem, né, mesmo estando acima do peso, tem uma massa muscular bem desenvolvida e a gordura dentro do padrão. O ideal é realmente que a gente sempre tenha uma reserva, né, de massa muscular,
que acaba com a idade perdendo alguma coisa e tendo uma reserva boa. E isso aqui a gente consegue, né, acompanhar bem aqui pela bioimpedância. E assim, a gente vê aqui nesse exemplo, a pessoa estava lá acima do peso, a massa muscular, né, dentro da faixa, gordura acima. E aí aqui, bom, perdeu um pouco de peso, mas ganhou um pouco de músculo e perdeu um pouco de gordura. Quer dizer, então já está indo, voltando aqui, né? A gente consegue, são variações sutis, mas que você consegue ver a pessoa indo na direção certa. Quer dizer, essa avaliação você consegue ir repetindo e acompanhando, né, a evolução da pessoa, né, se perdeu peso de quê? Né? Se ganhou peso de quê? Então, esse acompanhamento por aqui é muito prático. Né? Então, eu considero essa massa muscular esquelética a cereja do bolo aqui dessa folha de resultados, que ela vai né, te dar um prognóstico de sucesso do tratamento, se a pessoa está ganhando músculo, está, né, ganhando metabolismo, está ganhando tudo, e diminui as chances de recidiva, como prefere dizer, e mais disposição para exercício e tudo mais. E o que ele apresenta de massa magra dos segmentos também tem diversas aplicações. Você consegue acompanhar como é que está o equilíbrio de massa magra entre né, os segmentos corporais, se a pessoa está mais desenvolvida de membros superiores e inferiores, né? A situação por exemplo, diabéticos tem um quadro muito assim de perder massa magra de pernas, né? E também na área esportiva, ocorre muito dependendo da modalidade esportiva, da pessoa começar a criar desequilíbrios, né, entre membros. Pega lá um tenista, ele tem um braço muito diferente do outro, e também em certas modalidades acaba criando desequilíbrios de pernas, e isso vai tirando o centro de gravidade da pessoa do ponto, vai criando muito mais propensão a lesões. Então, isso tem que ser trabalhado, né, para compensar essas diferenças. E por aqui a gente consegue acompanhar com muita clareza esses desequilíbrios, né, entre membros. E, além disso, aquilo que o Guilherme já mostrou, existe esse parâmetro, né, usado na avaliação de sarcopenia, e aí você consegue, somando, né, massa magra de braços e pernas, dividindo pelo quadrado da altura, ter esse índice, né, de massa muscular esquelética, comparando lá com os pontos de corte do consenso. Aí tem o consenso europeu, o consenso asiático, e tem diferenças aí. Então, tem essa utilidade também. Né? E a bioimpedância, como disse, ela acaba sendo rica em parâmetros, conseguindo derivar para várias coisas e fornecer alguns dados auxiliares. E um deles é a taxa metabólica basal, que é um parâmetro, né, muito importante. E ele calcula a partir da massa livre de gordura. Melhor do que aqueles cálculos que são feitos simplesmente com peso e altura. E quanto mais obesa a pessoa, acaba te dando um número, né, de taxa metabólica maior. E aqui ele desconta, né, a massa de gordura, pega só em cima da massa livre de gordura e faz um cálculo da taxa metabólica basal em cima disso. Então, um parâmetro também bem interessante de ser acompanhado. E esse equipamento que mede segmentado é sempre importante atentar, né, para que o equipamento consiga enxergar, entre aspas, segmentos, né, separados, evitar encostar braços no tronco, e uma perna encostar na outra. Se a pessoa é mais magrinha, é fácil. Agora, um obeso maior, você tem que prestar bastante atenção para não deixar, né, que os braços encostem no tronco, uma perna encoste na outra, para que a medição seja mais precisa. E a bioimpedância requer, né, preparos, que a gente sabe que ela parte da água corporal. Então, o ideal é que a pessoa esteja com umas 3 horas de jejum, evitar diuréticos, bebidas alcoólicas,
nunca fazer depois de um treino, né? Sempre tu fazer antes do treino e procurar exame de temperatura do corpo e tudo mais. São fatores que influenciam, né, no resultado. Então, é importante ter algum controle sobre isso. Quer dizer, se a pessoa você se pesa de manhã, vai pesar de tarde, você já vê que tem uma variação já no peso. Então, você variou o peso, vai variar a composição corporal, nem que seja na água. Então, você procurar ter uma consistência de horário, inclusive, de avaliação, é o ideal, né? E também umedecer a pele, no caso de pessoas com a pele mais seca ou calosidades, umedecer a pele nos pontos de contato com os eletrodos para garantir uma boa leitura e a precisão maior. Bem, rapidamente é isso. Ficamos aí à disposição. Boa noite, Márcio. Obrigado pela tua apresentação. Eu confesso que bioimpedância eu acho que é um troço difícil de entender. Então, sempre que você dá as tuas apresentações, eu fico tentando entender um pouquinho melhor. E é o tipo da coisa que se a gente não estuda, não lê com frequência, a gente até se perde. Então, é uma experiência muito ímpar para os colegas médicos aqui poder ouvir de um engenheiro os dados técnicos. Então, acho que agora, Reinaldo, a gente pode abrir para as perguntas. Queria dizer que a gente passou de 100 participantes. Nesse momento, temos 65 participantes. Isso certamente é fruto aí do prestígio aí que os colegas têm. E aí, se o Reinaldo quiser, vai tocando aqui comigo. Tem algumas perguntas aqui, tá? Muitos elogios ao Guilherme, ao Márcio. Eu vou tentar seguir as perguntas na ordem para facilitar a minha vida também. A pergunta da Silvia foi a seguinte, Guilherme. Qual o método alternativo para biosegmentada? Não entendi. Uma outra maneira de avaliar de forma segmentada, talvez? Ou a pergunta dela foi o seguinte, se a bioimpedância não for segmentada, será que é isso? Se a bioimpedância não for segmentada, pelas diretrizes atuais, você não deve usar a bioimpedância, tá? A verdade é que a bioimpedância é segmentada, assim como o DEXA é utilizado a massa magra segmentada, pela dificuldade que o DEXA tem de avaliar a massa muscular no tronco, né? A gente sabe que as bioimpedâncias multifrequenciais, né, e com a segmentação também, elas têm um poder de avaliar bem essa distribuição, né? Então, é por essa limitação, para ter maneiras de comparar. E eu acho que uma outra informação muito importante que você consegue na segmentação, quando o aparelho é multifrequencial também, é que você consegue diferenciar massa magra de massa muscular esquelética. Então, o diagnóstico hoje da sarcopenia ainda é por massa magra, mas o paciente edemaciado vai ser lido como alta massa magra e é edema, né? Se a gente tivesse uma avaliação de massa muscular esquelética, a gente fugiria disso. Mas como não são todos os aparelhos que conseguem, a gente ainda limita, mas tem essa limitação. Tem muito idoso falso negativo. O mundo está demasiado. Obrigado, Guilherme. O José Ronaldo, ele colocou uma frase aqui, abre aspas. Sem dados, você é uma pessoa qualquer com opinião. Somente o peso é insuficiente. A bioimpedância fornece dados que permitem o cuidado mais adequado do paciente. Eu concordo integralmente com o José Ronaldo, inclusive, hoje eu comparo a minha atuação médica com a época que eu não tinha bioimpedância, realmente faz muita diferença. Eu estou olhando o chat aqui, mas tem o Q&A também, para não deixar passar. Ricardo, eu vou entrar então nessa questão e fazer uma pergunta agora direcionada para o Márcio, que é o seguinte, Márcio. O tema é obesidade, né? Praticamente hoje exercício. Uma pergunta que a gente faz é quais são as reais dificuldades de se fazer uma bioimpedância no paciente obeso? A dificuldade maior é exatamente no posicionamento do paciente sobre o aparelho.
Isso realmente é uma dificuldade. Realmente tem que ter uma atenção bastante grande naquela questão de não permitir que os braços encostem no tronco e isolar uma perna da outra. Preferível, às vezes, a pessoa até fazer de roupa, que a gente evita muita roupa na hora de fazer, mas no caso do obeso grande, é preferível fazer de roupa para garantir que se isole, né, um membro do outro e não deixe esse contato elétrico entre os membros. Isso é uma dificuldade maior que se tem. Uhum. Em Fora questão isso, a gente vê utilizado em clínicas de cirurgia bariátrica, assim, direto. As pessoas não começam a trabalhar com bioimpedância, depois não conseguem trabalhar sem mais. É impressionante como é que ficam realmente dependentes daquela avaliação. E isso Verdade, é utilizado Márcio. mais em cirurgia bariátrica. Verdade, porque, como o Guilherme mencionou, no tratamento da obesidade, a gente não quer perder peso, quer perder gordura. E, sobretudo, naquele indivíduo que começa a fazer exercício físico, que muitas vezes perde gordura e também ganha músculo, muitas vezes a balança não vai dar a resposta do que está acontecendo. É lógico que existe a medida da cintura, relação cintura-quadril, mas realmente é exatamente o que você comentou. É igual quem anda em carro manual e passa a usar carro automático. Depois a pessoa não consegue voltar para trás. Eu acho que é mais ou menos isso. Reinaldo, tem algumas perguntinhas no Q&A. Quer mandar sim, brasa? eu gostaria de perguntar agora para o Giorelli uma pergunta do nosso querido presidente, Marco Aurélio. A associação exercício e liraglutida se mostrou mais eficiente quando comparado a esses dois parâmetros de forma isolada no tratamento da obesidade sarcopênica. A pergunta mas esses dados se diferenciam em pacientes diabéticos ou não? Muito bem colocado, né? O artigo foi feito em pessoas com obesidade, né? Mas com pacientes diabéticos isso ocorre também de forma mais expressiva, né? Importante até lembrar que a liraglutida, a gente usa ela na caneta chamada de Saxenda para obesidade, mas antes chegou no Brasil a liraglutida na dose de 1,8 na caneta que era o Victoza, que era para tratamento de paciente diabético, né? Então, 80% dos pacientes com diabetes têm obesidade e você tratar a obesidade no paciente diabético, os benefícios são ainda maiores, né? Sim. Giorelli, só para continuar nesse sentido, né, tem um dos estudos, por exemplo, o estudo líder, quando ele tratou a liraglutida em questão de segurança cardiovascular. A minha pergunta o estudo, se eu não me engano, ele era em pacientes diabéticos. Eu posso transpor isso em relação à segurança cardiovascular da liraglutida em relação no tratamento para o excesso de peso e não para o diabetes? Eu posso estender isso? Como que você avalia essa questão? A resposta científica oficial é sempre que não, né? Que a gente não pode transportar, tem que medir. Mas a verdade é que dificilmente você vai ter um paciente com diabetes com risco cardiovascular e metabólico menor do que um paciente com obesidade ou sobrepeso sem diabetes, né? Então, acho que você foi muito preciso na sua pergunta, e como a gente não tem estudo para tudo, né, fisiopatologicamente, talvez a gente vá raciocinando, e a gente sabe que os pacientes diabéticos têm até hoje, com o maior número de medicações, infelizmente, ainda o controle glicêmico não é preciso, né? Então, acaba que o risco cardiovascular acaba sendo um pouco mais aumentado, e aí a gente usa dessa forma, né? Maravilha. Guilherme, o José Ronaldo, que havia feito aquele comentário, agora ele fez uma pergunta. Em homens com mais de 65 anos de idade, com obesidade sarcopênica, existe um nível de testosterona recomendado ou manter na faixa de normalidade apenas? Isso é legal também, essa pergunta, né? Eu vou responder para o Zé Ronaldo bem prático, que eu vou fazer exatamente quando eu tenho esse tipo de pergunta, o que eu faço no consultório. Mando o WhatsApp para o Ricardo Oliveira. O Ricardo é meu guru. Ricardo, me ajuda aí, responde essa para todo mundo.
Ricardo é ultra Muito- especialista nisso e tem me ajudado bastante. Até porque, Obrigado, né, Guilherme, pela a gente gentileza. tem, né, Ricardo, antes da sua colocação, até porque a questão tanto sarcopênica quanto obesidade influencia muitos fatores hormonais relacionados, né? Então, isso é na fisiopatologia, né? Então, Ricardo, manda lá. E até, Ricardo, se puder Obrigado. extrapolar, eu vou fazer igual eu faço mesmo. Explica como é que conduz raciocínio, quando tem indicação, se vai mais para clomifeno, se vai mais para testosterona. Bacana, obrigado pela deferência do Guilherme e gentileza. Bem, os pacientes com obesidade, eles estão mais predispostos a evoluir com hipogonadismo masculino. Aliás, hoje já tem uma nomenclatura voltada para esse termo, que é o MOSH, Male Obesity Secondary Hypogonadism, ou seja, o hipogonadismo induzido pela obesidade. Basicamente, a causa é uma inflamação central, e essa inflamação central acaba alterando a produção de quixotriptina, reduz a produção de GNRH, FSH, LH e testosterona. E, no caso da pergunta específica, ele menciona uma pessoa de 65 anos com obesidade sarcopênica. Então, é um indivíduo com obesidade e idoso. Nós sabemos que a partir dos 30 anos existe um declínio gradual da testosterona sérica da taxa de 1,5% ao ano. Então, esse paciente obeso com 65 anos, ele é um duplo candidato a desenvolver obesidade sarcopênica, sobretudo se houver outras doenças inflamatórias, como diabetes, arterite reumatoide, uso de corticoide e assim por diante. Então, só para a gente explicar, e basicamente o diagnóstico, o tratamento do hipogonadismo masculino, ele não vai diferir se o indivíduo é obeso ou não é obeso. A gente vai precisar classificar. Primeiro, fechar o diagnóstico, precisamos de pelo menos 2 medidas de teste total pela manhã, em jejum, abaixo de 300. Uma ressalva: pacientes com obesidade, síndrome metabólica e, sobretudo, grandes obesos, podem ter alteração da SHBG, que é aquela proteína de ligação do hormônio sexual. Então, pode ter redução da SHBG e, por conseguinte, uma redução dos níveis séricos de teste total. E alguns obesos, então, vão ter uma redução de teste total, mas isso não vai se traduzir em testosterona livre baixa. Então, aquele paciente com nível obeso, com nível de testosterona baixa, mais perto do normal, vou dar um exemplo aqui, 290. Esse paciente é importante calcular também a testo livre para se confirmar que não existe só uma proteína de ligação alterada, baixando a testo total, ou se de fato ele tem uma redução da testo livre. E aí, confirmado o diagnóstico, basicamente existem 2 opções. Naquele indivíduo que ainda tem desejo de fertilidade, o uso do citrato de clomifeno, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, pode ser uma opção. E naqueles pacientes que não têm desejo de fertilidade e também não tem contraindicação à terapia de reposição de testosterona, você vai poder estar autorizado ao tratamento da terapia de reposição de testosterona, desde que o indivíduo tenha indicação, não tenha contraindicações. E aqui no Brasil a gente tem as vias transdérmicas, cujo nome comercial é Androgel, e as vias injetáveis intramusculares de curta duração, que eram o Durateston e o Deposteron, e agora as de mais longa duração, que são um decilato de testosterona, cujos nomes comerciais são Nebido, Atesto, Ormus e o próprio um decilato de testosterona. Reinaldo, já falei Perfeito. muito. Vai você agora. Pega você a pergunta do nosso amigo Vitor, de Goiânia. Sempre aprendendo. Agora, para o Márcio. Márcio, devido a essa especificidade nossa aqui da medicina do exercício, e muita gente trabalha também com reabilitação cardíaca, a pergunta é, em relação a contraindicações à realização de bioimpedância, eu queria que você comentasse principalmente em relação à utilização de marca-passo, CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, ressincronizador, né? Tudo na linha do marca-passo. A questão também de próteses ortopédicas e, por que não, também na parte estética, com próteses de silicone e outras questões.
Poderia nos dizer, em relação à bioimpedância, em que isso atrapalharia ou não atrapalharia em nada? Começando pelo marca-passo e esses dispositivos, realmente a contraindicação maior que existe é somente essa. Se bem que já se mostrou, você vai encontrar artigos que foram feitos testes já monitorados, né, obviamente, com portadores de marca-passo e não se observou nenhum problema maior, mas sempre existe essa preocupação de evitar realmente. E fora isso, não tem gestantes, tem uns que acham que sim, outros que não, você vai encontrar uma afinidade de artigos também com gestantes, né, utilizando bioimpedância, uma coisa que fica mais a critério, na verdade. E em relação à interferência de implantes, né? No caso de implantes metálicos, assim, se uma pessoa, por exemplo, tem uma peça de fêmur, né, vamos dizer, uma peça grande, ela vai naquela perna, vai dar uma indicação de que ela tem muito mais massa magra do que a verdade, entendeu? Então, o metal ali vai conduzir corrente elétrica com mais facilidade naquele membro, então vai falsear, mostrando uma massa magra maior. Então, assim, por isso que é importante você, né, conversar com o paciente na anamnese, você ter esse tipo de questionamento, se a pessoa possui alguma coisa. E no caso de implantes de silicone, coisas assim, já é o contrário, é um material isolante elétrico que está se somando à massa corporal e que não conduz corrente, então não é associado à massa magra, e como se soma o peso, ele acaba sendo associado à massa de gordura. Então, naquelas pessoas que estão visando muito né, a baixar seu índice, ficam querendo recalcular ali, descontando, e coisa que geralmente não vale muito a pena, que acaba a diferença sendo pequena e não justificando, né, um percentual de gordura maior não pode ser atribuído à prótese, infelizmente. Então, nesse caso, acontece o contrário, ela vai se somar como massa de gordura. Perfeito, Márcio, obrigado. Gioreli, eu gostaria de me antecipar aqui ao Ricardo e fazer mais uma pergunta para você. A questão, o tema hoje da aula, o título, era assim: obesidade sarcopênica, efeitos da liraglutida na massa magra de pacientes com obesidade, aumento do metabolismo basal. Minha pergunta: liraglutida, você colocaria em cima dos efeitos pleiotróficos todos que você colocou, né? Aumenta a taxa de metabolismo basal somente a liraglutida ou liraglutida e exercício? Eu acho, Reinaldo, uma ótima pergunta. Primeiro, é importante enfatizar que ela aumenta em relação ao paciente final que não usou a medicação ou que não usou o exercício, né? Então, não é em relação ao início do tratamento, né? Porque com a grande perda de peso, a frequência cardíaca ela fica menor. Mas o que eu acho importante levar em consideração é que naquela fase final do tratamento, onde todo mundo está pensando em platô de perda de peso, que a gente não sabe o que fazer, isso é mais uma outra estratégia. É uma estratégia poderosa, viu? Eu me surpreendo até hoje com pacientes que a alimentação não está tão boa, isso vida de consultório, assim, mas que ainda continuam perdendo. Então, acho que é uma ferramenta nova, acho que é uma ferramenta ainda pouco estudada. A gente ainda vive num mundo que as pessoas falam de sucesso ou falha da obesidade pensando no peso. E como o Ricardo estava falando, assim, é como se fosse mudança de carro. Quando você compra um carro automático, você fala, gente, por que eu ficava ali passando marcha? Né? Eu gosto de falar muito assim, a gente às vezes vive numa escuridão e que a gente acha que o mundo é daquele jeito, né? Mas a verdade é que tem coisas que depois que a gente vê, é difícil desver, né? E acho que a composição corporal é uma delas. E aí, uma vez que a gente fala de composição corporal e uma medicação que vai ter esse efeito pleiotrópico aí, de permitir com que o músculo seja menos inflexível e seja mais flexível,
Óbvio que ajustando a alimentação e potenciado com exercício, a gente tem um caminho aí muito, eu acho que assim, muito dos próximos anos aí a gente tem mais ferramentas para tratar a obesidade. Eu estou esperançoso aí, acho que estou muito feliz com o futuro que o tratamento da obesidade está tendo. Obrigado, Todos Guilherme. nós. Eu acho, Reinaldo, que a gente pode caminhar para a última pergunta, senão não tem fim. E a gente já está aqui, de antemão, agradecendo ao Guilherme e ao Márcio por terem dedicado o tempo deles para esse evento de cunho científico da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Nós somos uma sociedade pobre, sem dinheiro, então a gente conta com o apoio dos nossos colaboradores, Reinaldo, Guilherme, Marcão, que é o nosso presidente, mas não por isso nós não deixamos de fazer uns eventos de qualidade técnica bem elevada. Então, hoje, tenho certeza que todos que estão aqui aprenderam bastante com o Guilherme. Aliás, eu nunca assisti uma aula do Guilherme que eu não tenha aprendido algo. Isso é uma coisa até que me chama atenção, assim. Então, parabéns, Guilherme. Pessoal, a gente não vai ter como responder todas as perguntas. Eu vou fazer essa última pergunta para o Guilherme, e aí eu vou convidar também o Reinaldo, se quiser falar, da Michele Nakamura. A pergunta anterior foi do Vitor Gervásio, de Goiás, um amigo nosso. E essa última pergunta da Michele Nakamura é a seguinte, Guilherme. Para prescrição, sabendo quanto tempo manter a medicação para evitar recidiva, quais os parâmetros utilizados para suspender? Basicamente, a pergunta dela quer saber por quanto tempo nós devemos usar medicamentos na obesidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Michele, é uma ótima pergunta, é uma reflexão que a gente sempre tem, e eu vou te responder da mesma forma que eu responderia se você tivesse me perguntado quanto tempo a gente vai manter o antihipertensivo no paciente hipertenso, quanto tempo a gente vai manter o antidiabético no paciente com diabetes. A gente vai manter a medicação enquanto a gente não estiver tratando a causa do problema. Então, acho que quando você está tratando uma medicação que, de fato, pode tratar a causa, e você tem essa oportunidade com a liraglutida, você vai tirar quando ela não for mais necessária, ou seja, se o paciente chegar na meta-alvo do peso e você tiver o aumento dos outros pilares. Isso também aconteceria na hipertensão e na diabetes, né? Então, o fato é, o tratamento da hipertensão, do diabetes, da obesidade, não é usar a medicação. A medicação ajuda a controlar um dos fatores, que é a pressão, a glicemia alta, ou, no caso da liraglutida, ajudar com que o paciente tenha menos fome e mais saciedade. Agora, se a gente ficar só esperando, a doença avança, e você vai ter que usar outro antihipertensivo, outro antidiabético e ter outra medicação para o tratamento da obesidade. Então, o que a medicação permite é a oportunidade para que a gente atue. Então, o que a gente não pode esquecer é que a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Não tem cura, mas tem tratamento. Então, o que é crônica e progressiva? Aí ela vai avançando. Independente de você estar controlado ou não, a pessoa, ao envelhecer, ela vai evoluindo com aquela resistência anabólica. Então, existe uma maior possibilidade dela evoluir com piora do metabolismo. Como ela não tem cura, mas tem tratamento, o tratamento é ajustar a alimentação, ajustar exercício, ajustar a medicação. Então, quando a gente tem medicação que atua sinergicamente, quando a gente tem entendimento de exercício, entendimento de alimentação, acho que a gente está mais próximo de ver e ajustar esses pilares para cada pessoa, e eu acho que a gente tem uma real possibilidade de deixar o paciente sem medicação, sim. E como você diz, né, Guilherme, realmente tem que individualizar. Vai haver indivíduos que vão aproveitar o período do uso da medicação, que vai mudar hábito de vida, vai melhorar a dieta, começa a fazer exercício, entra naquele ciclo virtuoso, e muitas vezes você vai conseguir parar o medicamento e ele vai conseguir manter. Até porque uma vez que ele chega lá, quando você chega no topo do pódio, né, no esporte, você quer se manter lá. Mas vai haver pacientes que, por conta da doença, a obesidade é uma doença extremamente complexa, que vão requerer o uso de medicamentos de modo contínuo, como ele mencionou aqui, é uma doença crônica tal qual o hipertensão, diabetes, dislipidemia e outras. Então, não tem um tempo fechado, só queria acrescentar que um dos maiores preditores, vocês sabem muito bem que o tratamento da perda de peso é dividido em duas fases. O da perda, que é a fase mais rápida, que dura algumas semanas a meses, e a fase mais longa, que qual é?
é a fase de manutenção da perda. Essa é a fase mais longa, que dura quanto tempo? Dura a vida inteira. E um dos maiores preditores positivos de manutenção do peso perdido é a prática regular de atividade física, sobretudo quando o Guilherme colocou ali a combinação entre o exercício aeróbico e o treinamento resistido. Então, não existe receita de bolo, não existe remédio milagroso, o que existe realmente a mudança de hábito de vida e o médico sinalizando e indicando qual medicamento vai ser mais adequado em cada ponto na apresentação. Queria agradecer ao Guilherme, ao Márcio. Realmente, eu acho que a gente atingiu completamente todos os nossos objetivos em termos de passar a mensagem. Aprendi bastante ali sobre obesidade e sarcopenia, apesar de estudar o tema, sempre aprendo com as suas aulas. O Márcio também é muito bem-vindo, porque é uma visão do engenheiro, então acaba que é muito bom a gente ouvir de alguém que entende mais de física e desse tipo de conceito. Agradecer ao meu amigo Reinaldo por estar me ajudando nessa moderação e ao nosso presidente Marco Aurélio pela sugestão do tema, ao nosso vice-presidente Alexandre, que está e futuro presidente, então esperamos que estava presente conosco aqui. E vou me despedir, dar uma boa noite a todos e passar para o Reinaldo para que ele possa encerrar o evento. Não, eu gostaria de agradecer a todos, também as pessoas que participaram desse evento, né? E sempre com essa sede de buscar o conhecimento. Como o Ricardo disse, é uma oportunidade única que a gente tem de, num momento como esse, né? Num fim de noite aí, ter palestras brilhantes, né? Como o Gioreli apresentou e o Márcio também trazendo. Agradecer, Márcio, você que nos incentiva sempre com a questão da bioimpedância, trazendo os casos práticos, né, mostrando a bioimpedância para a gente em dados reais. Isso é fantástico, né, para o nosso aprendizado. Como o Ricardo disse, agradecendo você, Ricardo, por né, fazer parte aqui também desse momento, agradecer ao Marco e principalmente também aos nossos patrocinadores, né, da Ottoboni e da Novo Nordisk, que puderam nos ajudar a fazer um evento como esse. Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Obrigado a todos por mais essa noite fantástica de conhecimento. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, pessoal. Um bom descanso a todos aí e bom restinho de semana. Tchau. A todos. Tchau, tchau.